Boa noite, mulher de Deus! Que bom que estamos aqui mais uma vez juntinhas. Hoje com essa live maravilhosa sobre cura emocional, sobre cura daquilo que te dói do passado. E a especialista que nós vamos receber nessa noite, minha grande amiga Liana Moro, ela vai estar nos trazendo grandes chaves. Grandes chaves serão entregues nessa noite a todas nós e é um privilégio receber essa nossa amiga nessa noite. Eu estou muito feliz, eu estou muito honrada de receber a Liana Moro hoje, essa coach emocional e serva de Deus. Ela recebeu uma missão, um propósito, um chamado direto do Senhor e ela tem andado na sua missão. Boa noite a todos que estão chegando, que bom que vocês estão chegando. Meu áudio tá bom? Contem pra mim, como que tá o áudio? Eu tô usando um fone só e eu queria que vocês me contassem, tá legal? O áudio, estão me ouvindo bem? Que bom que vocês estão chegando, tá bom? Oi, Paula, boa noite, querida. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Deixa eu já ver se a nossa convidada já está aqui conosco. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada está aqui. Ela está! Liana, seja bem-vinda! Gente, que noite maravilhosa! Nós estamos fazendo uma série de lives, já vimos. Boa noite, querida! Boa noite, Bruna, querida. Que Boa bom! noite. Boa noite! É uma honra estar aqui compartilhando nessa live com você, minha amiga. A honra é toda minha receber uma especialista, uma amiga, uma querida, uma leoa. Uau, Muito bom te tudo bem, tudo receber. jóia. Que bom. Então, estava aqui falando com as mulheres que nós estamos fazendo uma série de lives com o título de Maravilhosamente Mãe. Que essas mães nós estamos conduzindo através dessa série de lives, mães que primeiramente precisam estar bem com as suas emoções, precisam estar curadas, precisam se conhecer, precisam estar bem emocionalmente para poder desenvolver no seu potencial máximo a sua maternidade. Verdade. E hoje com a sua presença, com esse presente que é ter você aqui, nós vamos falar sobre passado, presente, um futuro brilhante. Então, conta para nós, nos conte sobre o seu trabalho, quem que é a Liana, nos conte. Então, inicialmente, né, Bruna, mais uma vez, dizer da honra, né, da minha alegria de estar aqui com você nessa noite. Para quem não me conhece, então, eu sou Liana Moro, eu sou cristã, sou filha do Abba Pai, Amém. a esposa do Lourenço, mãe da Angélica e do Gabriel. E atualmente eu sou Master Coach cristã e coach emocional. Há 3 anos eu venho desenvolvendo, né, esse trabalho na área do desenvolvimento e ultimamente eu tenho definido bem o meu nicho. Deus tem me levado, né, a buscar esse meu nicho dentro de que eu descobri verdadeiramente o meu propósito, que é trabalhar com mulheres, principalmente voltado à cura interior, à cura das emoções, a ressignificar o passado, levando então a um resgate da identidade original, identidade que nós nascemos para ser. E que pelas circunstâncias, pelas experiências traumáticas ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo, né, distorcendo a nossa identidade original. E então, basicamente, eu trabalho, então, voltado dentro dessas questões do resgate da identidade
buscando, né, a cura interior, resgatando a verdadeira identidade da mulher que nasceu para ser, para ter e para fazer todas as coisas que Deus já determinou. Que lindo. E hoje estou aqui, então, a convite da minha amiga Bruna. Nós somos colegas no Cristão Coach, né? Uma formação que nós acabamos de concluir na semana passada, onde tivemos a nossa leoa, que é a Ellen Klein, a nossa mentora. E eu tive a oportunidade, então, de conhecer essa leoa, que é a Bruna, e estar, então, conectada com ela. Um dos objetivos dessa mentoria, né, Bruna, foi realmente criar essa conexão com outras leoas. Porque nós entendemos que é chegado um tempo onde nós devemos andar em bando, né? Uma apoiando a outra e unidas num propósito maior. Então, eis-me aqui, nessa noite. Que presente, Bruna, que eu não sei como é que maravilha. está a conexão. Eu não sei como é que tá a conexão, tá boa? Tá, O som tá bom tá também? bom, tá bom. A conexão tá Ok, legal, tudo ok. Então, beleza então. nos conte como que é esse trabalho de Master Coach cristã e como que essa mulher que você atende, como que ela chega diante de você e como que você desenvolve esse trabalho, como que é ser coach emocional e como que a mulher se apresenta diante de você e como que você conduz. Então, inicialmente, assim, há 3 anos atrás, quando eu me aposentei, eu era enfermeira, né? Trabalhei por 33 anos como enfermeira voltada à área de saúde pública. E eu fui, então, estudar, fui me reinventar e mergulhei na área do desenvolvimento humano. Fiz uma formação em coaching pela Febracis, coaching integral sistêmico, onde eu me encantei, né? E disse, uau, é isso que eu quero para mim, e eu quero muito mais. Aí eu fiz toda aquela grade que a Febracis oferece, foram 16 formações, e finalizei com o Master Coach, que é uma especialidade, na verdade, é um plus a mais na área do coach. O Master Coach, na verdade, ele trabalha a cura interior, a criança interior. E eu me apaixonei ainda mais. Depois finalizei o curso, fiz mais uma formação fora, em outra instituição, em Belo Horizonte, como coach emocional. Então, assim, foi realmente assim, muitas horas de estudo, muitas e muitas horas, muitos livros, muitos cursos, uma imersão, primeiramente para me conhecer, para me curar, e para depois, então, ser um instrumento de Deus, porque eu entendi que uma mulher curada, ela é instrumento de Deus para levar cura para outras mulheres. Uma mulher curada, ela cura sua família. Uma mulher curada, ela cura sua descendência. E isso é apaixonante, né? E as mulheres que têm me procurado, inicialmente, assim, tive homens também me procurando, fiz os atendimentos, mas ultimamente eu tenho, assim, me dedicado, tenho divulgado mais meu trabalho com mulheres, porque eu entendi que da parte de Deus, tenho orado, tenho buscado, e Deus tem me direcionado a trabalhar basicamente com mulheres. Claro que quando tem algum casal que me procura, então eu atendo eles, então, juntos, né? Aplico ferramentas, às vezes passo o processo, ou então é só uma conversa para fazer alguns alinhamentos, né? Mas basicamente, assim, o que arde, assim, meu coração é com relação à cura interior, porque eu entendi que o local da minha cura, o local da minha dor é o local da minha cura. Essa é uma frase do apóstolo Fernando Guilhem, que ele foi meu mentor também no coach emocional, foi o nosso treine, e que eu, assim, modelo muito ele, né? Ele é um apóstolo e é coach também, master coach, tenho aprendido muito com ele. E eu busquei essa verdade, eu trouxe essa verdade para a minha vida e eu entendi que eu precisava muito dessa cura interior, da cura das emoções, daquela criança ferida, criança interior. E quando eu mergulhei neste processo, porque a cura, Bruna,
E aqui a gente já vai entrando dentro do assunto, né, do tema desta noite, que é passado resolvido é igual a presente assertivo e futuro positivo. Uau. Então, eu só vou ter um presente assertivo quando eu resolver as pendências do meu passado. E essas pendências não é, eu resolvi, está resolvido. É um processo, isso é uma decisão diariamente. Mas, assim, o importante, e eu falo do que aconteceu comigo, então eu tenho autoridade para falar, que, assim, a gente é movida, muitas vezes, nós somos ligados no automático, né? A gente cresce, né, namora, casa, tem filhos, e geralmente, a gente acaba repetindo, né, padrões, repetição de comportamentos de pai, de mãe, carrega aquelas emoções tóxicas, sentimentos tóxicos, comportamentos disfuncionais que a gente traz lá da nossa infância, né, que traz aquela bagagem, né? Porque quando nós casamos, e por isso poucas pessoas têm essa consciência. E a mulher carrega uma mochila nas suas costas e o seu companheiro também. E nessa mochila tem muita coisa boa, mas tem muita dor junto. Tem os traumas emocionais, tem a linguagem de amor não falada, não recebida pelo pai e pela mãe, tem as palavras negativas, tem as desaprovações, tem a crença de não pertencimento, aquela criança que não foi amada, que foi espancada. Então, todas aquelas experiências, aquelas memórias de dor, trazem junto um significado geralmente é de que eu não fui boa o suficiente, porque se eu tivesse sido boa eu não teria apanhado tanto, eu não fui boa o suficiente, porque senão meu pai e minha mãe não diziam que eu era burro, porque eu não fui boa o suficiente, porque senão meu pai e minha mãe não teriam brigado tanto. São os significados que aquela criança deu para aquelas experiências que aconteceu naquela época, naquele momento. Porque aquela era apenas uma criança. E naquele momento, onde ela vivenciou todas aquelas cenas traumáticas, cenas de dor, gerou um significado. Então, sempre que acontece um trauma, e trauma aqui, eu me refiro a trauma, a uma violência física, violência verbal, através das palavras, através da própria comunicação, porque às vezes um pai e uma mãe transmite, né, através de um olhar, aquela desaprovação, que às vezes é pior do que uma palavra, né? Violência, às vezes mesmo física, sexual, um abuso, as surras que levou, o amor que não recebeu, tudo isso vai formando, então, memórias. E nós criamos ao longo da nossa vida, principalmente, desde o ventre da nossa mãe, ao longo da nossa vida, mas principalmente até os 12 anos de idade, que é aquela fase em que a criança, ela não tem muita percepção, ela não tem mecanismos de defesa, então ela absorve aquilo tudo como se fosse uma verdade absoluta. E ela passa a se ver com lentes distorcidas, que nós chamamos de crenças limitantes. Então, aquela criança que nasceu para ser um adulto com propósito de vida, um adulto resolvido, um adulto para fazer a diferença, né, neste tempo, vai se ver como uma pessoa incapaz, vai se ver como uma pessoa limitada e não vai conseguir fazer grandes coisas, porque lá na sua infância ele se viu como uma criança incapaz, como uma criança limitada, talvez como uma criança burra, porque lá o professor na sala de aula, em algum momento, ou por repetidas vezes, disse que você é burro, menina, você é burra, você não faz nada direito, olha seu colega, né? Ou próprio um coleguinha que faz aqueles bullying, né? Às vezes aquela menina lá, tímida, vai fazer uma apresentação, e isso é muito comum acontecer, Bruna. Aquela menina vai fazer uma apresentação na sala de aula, vai cantar uma música, por exemplo, e erra. E aí ela já vai com medo e daqui a pouco ela erra, ou ela gagueja, e os colegas começam a rir. E aquilo, ela cria uma sinapse neural, cria uma experiência negativa. E essa experiência negativa, conforme o significado e o sentimento gerado naquele momento,
vai ser algo que vai limitar esse adulto no futuro. Então, porque nós nascemos para fazer diferença neste mundo. Quando nós viemos ao mundo, Deus nos colocou dentro de cada um de nós, né? Tudo aquilo que nós precisamos para vir aqui, dons, talentos, habilidades, para fazer a diferença neste tempo, para nós desenvolvermos, cumprir com o nosso propósito. E essas questões que acontecem na nossa infância acaba distorcendo a nossa real identidade e nós acabamos nos vendo como pessoas tímidas, que eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não mereço isso, né? E essa pessoa, ela acaba, se torna, então, essa menina cresce com crenças que limitam de ser quem realmente ela nasceu para ser, limita de fazer o que ela nasceu para fazer, e acaba, muitas vezes, se achando que não é capaz, que não, isso não é para mim. E acaba, às vezes não, na maioria das vezes, olhando para outras mulheres e se comparando e dizendo, nossa, como eu queria ser essa pessoa. Como eu queria ser igual a Bruna, por exemplo. Falar o que a Bruna fala, por que eu não consigo? E quando a gente se compara, é algo assim destruidor. A comparação, ela prejudica ainda mais, ela quebra a nossa identidade, ela distorce ainda mais, porque a comparação não vem de Deus, né? Deus nos fez seres únicos, mulheres únicas, para vir aqui fazer a diferença nesta terra. Então, quando nós nos comparamos com outras pessoas e nos achamos inferiores, nós conseguimos ainda mais distorcer ainda mais a identidade de quem nós nascemos para ser. E aí, Bruna, assim, o processo do autoconhecimento é algo assim incrível e que eu falo assim com autoridade do que aconteceu comigo. Quando eu mergulhei no autoconhecimento, fui entender, por exemplo, por que eu não fazia determinadas coisas, por que eu tinha determinados comportamentos e que eu não gostava. Por que eu tinha alguns sentimentos e que eu não gostava? E quando eu fui começar a mapear tudo isso dentro de mim, claro que é um processo, né? E ali, nós que temos o Espírito Santo, né? Nós temos este favor conosco, assim, porque o Espírito Santo, ele vai naqueles lugares onde ser humano nenhum consegue ir. Ele vai lá e ele consegue desvendar todos aqueles enigmas da nossa alma, né? Eu gosto muito do Salmo 139, quando a gente ora, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu falo isso, eu coloco em primeira pessoa, eu estou convidando o Espírito Santo a sondar meus pensamentos. Por que eu estou tendo esses pensamentos que eu não queria pensar? Por que eu estou tendo esses sentimentos que eu não queria sentir? E por que eu estou tendo esses comportamentos que eu não queria ter? E aí, quando nós nos entregamos verdadeiramente, o Espírito Santo, ele começa a nos trazer a consciência. E aí traz coisas que nós mesmos, nos fatos, lembranças, que a gente se surpreende, que está lá no nosso inconsciente, né? Lá na caixinha preta, que muitas vezes, conscientemente, nós não nos lembramos, mas que foram coisas que aconteceram lá no nosso passado. E aquela criança que viu, ouviu e sentiu várias vezes palavras, agressões físicas, verbais, ficou aprisionado naquele cárcere, né? Lá naquela infância, e não consegue, então, evoluir. E aí vem o Espírito Santo e traz à memória essas questões, usa pessoas maravilhosas, mulheres de Deus, para nos trazer a consciência. Acho que a Ellen está aqui ouvindo, a nossa leoa, né? Há pouco tempo eu fiz uma ferramenta com ela foi tremendamente usada, assim, e Deus me mostrou, assim, realmente, eu também estava presa num cárcere emocional lá na minha infância e foi preciso quebrar aquilo. Então, é algo maravilhoso, né? Então, fechar as portas do passado é resolver conscientemente tudo aquilo que nos prendia a lembranças de dor lá no passado, para nós podermos ser livres, porque só é livre só consegue voar hoje
quem já fechou as portas com o seu passado. E às vezes não é somente das coisas que nós nos lembramos. Tem coisas, tem experiências, tem traumas lá no nosso inconsciente. E que, humanamente, nós sozinhos, muitas vezes, nós não conseguimos, nós precisamos de ajuda. Ajuda do Espírito Santo e ajuda de pessoas usadas pelo Espírito Santo para nos trazer a consciência, através de ferramentas, né, poderosas que tem através do coach, do cristão coach, né, do master coach, que então nos traz a consciência, porque somente, como a Ellen nos ensinou, né? Somente aquilo que eu identifico é que eu posso, que eu modifico. Então, para mim modificar algo que está me aprisionando, primeiro eu tenho que identificar. É que nem uma doença, né? Para te curar, tratar ela, você tem que ir no médico, fazer exames, você tem que identificar, fazer um diagnóstico. E a mesma coisa acontece com as nossas emoções. Então, às vezes, nós somos uma pessoa aparentemente assim, muito bem resolvida, temos um bom trabalho, temos uma casa, marido e filho, mas internamente nós carregamos traumas que estão aparentemente adormecidos, mas que até que não forem trazidos à consciência, e a gente colocar assim, a gente poder ressignificar tudo aquilo que nos causa dor, nós não conseguimos ser livres. E quando nós não ressignificamos o nosso passado, então o passado que não é resolvido, o nosso presente vai ser distorcido. Isso é uma chave poderosa. Liana, mas me fala assim, como? Para as nossas amigas que estão aqui conosco nessa noite. Boa noite às leoas maravilhosas que estão conosco nessa noite, presente. Liana, conta para nós como que é ressignificar o passado. Então, nós vimos aqui com você que eu preciso do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem e traz luz naquela caixinha preta que estava armazenada as memórias ruins. E aí eu identifiquei. E agora eu tenho que ressignificar. Como que é ressignificar? Isso. Como que é? Quem não entende, como que é isso? Então, deixa eu explicar primeiro assim, ó. Todo trauma, sempre que acontece algo na nossa vida, é gerado, nós falamos na linguagem do coach que criou uma experiência. Então, essa experiência pode ser algo bom. Uma experiência, por exemplo, positiva da minha infância seria uma festa no aniversário, onde reuni meus coleguinhas, ganhei presente, ou algo que me traz esperança, que quando eu lembro eu fico feliz. Tá? E tem as experiências traumáticas, aquelas que me geraram dor, que pode ser palavras que foram ditas, podem ser situações em que eu me senti abandonada, que me senti sozinha, desamparada, aquelas palavras que foram ditas que causaram dor, toda experiência traumática. Sempre que alguém lembrar do passado com dor, é porque tem algo a ser ressignificado. Então, veja bem, às vezes o que aconteceu lá na infância, se eu olhar, por exemplo, hoje, pode ser um fato banal, mas nós temos que entender que naquele tempo, por exemplo, eu era apenas uma criancinha. E aquela criancinha indefesa, ela deu um significado muito grande para talvez algo que o pai e a mãe fez, que nem era tanto, mas ela deu um significado. Por exemplo, se o pai e a mãe xingou, ou deu um castigo muito severo, ou bateu nela, qual é o significado que aquela criancinha deu? Eu não sou bom o suficiente, eu não me sinto amada. Se eu fosse boa o suficiente, eles não teriam me colocado de castigo, eles não teriam me batido, ou eles não estariam brigando se eu fosse melhor, se eu fosse boa. Então, esse é o significado daquela criancinha. E junto com o significado, tem um sentimento gerado. Então, aquela criancinha, ela vai crescendo, se torna uma adolescente, uma adulta. Ela pode até não lembrar conscientemente daquilo que aconteceu, mas aquelas experiências aquelas memórias estão lá, muitas vezes na caixinha preta, lá no inconsciente. E que
em determinado momento da vida, algum gatilho é disparado, algo que vem lembrar ela daquele fato que aconteceu, inconscientemente aquela mulher, às vezes, ela tem um comportamento que ela mesmo se desconhece, ela explode, ela, né, faz algo que ela mesma muitas vezes diz, meu Deus, o que que eu fiz? Eu nunca fiz isso. É porque algo estava lá dentro, né, borbulhando, né, e que ela não estava identificando, mas foi disparado um gatilho e ela implodiu. Então, veja bem, recapitulando, né, uma experiência, ela gera um significado e gera um sentimento, ok? Então, a gente diz que tem escritores que dizem, por exemplo, que a dor ela pode ser entendida em três fases do tempo. Então, a dor, por exemplo, uma mágoa, por exemplo, ela é só sentida no presente. Alguém te magoou, aquela criancinha lá que sofreu algo lá na infância, ela sentiu o que naquele momento? Uma mágoa, tá? Essa mágoa, se ela é alimentada, ela não é liberado perdão, enfim, fica lá guardado. E quando é disparado algo no presente, né, algum gatilho, ela vai sentir no presente aquela mágoa que ela sentiu lá no passado, só que como o nosso cérebro ele não entende o que é real e o que é imaginário, tu lembrou, o cérebro registrou, é como se tu estivesse vivendo novamente. Então aquela dor lá do passado, ela vem no presente potencializada. Então aquela mágoa lá do passado, ela vem no presente potencializada em forma de raiva. Entendeu? Então, a dor no presente, ela é mágoa. A dor no passado, a dor no passado é mágoa. A dor no presente, ela vem potencializada em forma de raiva. E a dor, então, no futuro, é o medo de viver novamente aquilo que eu vivi ontem, que eu vá viver amanhã, então eu vou ter ansiedade. Então, agora eu vou responder o que tu me perguntou. E como ressignificar? Então, eu tenho que voltar lá para o meu passado, assim, humanamente falando, é impossível voltar ao passado e modificar. Mas nós vamos falar agora, então, por exemplo, de nós hoje, como mulher, eu não sou mais uma criancinha. Hoje eu tenho o entendimento de que só fere quem é ferido, só magoa quem é magoado e só agride quem foi agredido. Então, quando eu tenho esse entendimento, e eu vou entender que um pai naquela época, ele foi o melhor pai que ele podia ser, com os defeitos, enfim. A mãe, ela foi a melhor mãe naquele momento. Talvez não era a mãe ideal para aquela criancinha, mas foi aquela mãe que deu o que ela tinha, porque ninguém dá aquilo que ela também não recebe. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu vou olhar para aquilo que me aconteceu. E eu vou mudar o significado daquilo que me aconteceu. Então, aquela criancinha lá no passado deu um significado de vítima, sofredora. Ela apanhou, ela recebeu palavras negativas, enfim, o significado que ela deu para si como uma sofredora, uma vítima, uma perdedora, né? E hoje, então, no presente, eu vou dar um novo significado. Eu vou olhar para aquilo que me aconteceu e eu vou dizer, uau, aquilo não me matou. Aquilo me tornou mais forte. Me tornou essa mulher guerreira. Essa mulher que quer fazer a diferença. Essa mulher que deu a volta por cima. Essa mulher que conseguiu dar um novo significado para aquilo que aconteceu. E eu vou mostrar para as outras mulheres que elas também, se eu conseguir, elas também conseguem. Então, ressignificar, amiga, é isso. É eu voltar lá para o passado. Não para sofrer novamente, para comunicar para o meu cérebro que eu vou sofrer, mas para comunicar, sim, uma nova crença de que aquilo não me matou, que o pai e a mãe foram os melhores pais que eles puderam ser naquele momento, nas condições que eles tinham, mas que hoje eu posso fazer diferente, que eu fui levantada para quebrar isso na minha geração e fazer a diferença daqui para frente. Então, ressignificar é olhar com compaixão, com um novo olhar para aquilo que me aconteceu, com um olhar não de vítima, mas de vencedora.
E aí, então, gerar um novo sentimento, né? Quando eu penso que eu olho para o meu passado e eu me vejo como uma pessoa vencedora, qual é o sentimento que eu vou ter? Um sentimento de alegria, de vitória, de, né? Uau, eu consegui. E aí, sim, eu consigo, então, perdoar. Porque aí eu vou ter compaixão para aquilo que me aconteceu, eu vou ter compaixão com pai e mãe, que talvez não foram os melhores pais, mas foram os pais naquele momento, dentro das condições daquele momento. Vou olhar para aquele meu professor que me disse coisas talvez que me limitaram por muitos anos e vou olhar com compaixão e vou dizer, nossa, se ele falou isso é porque ele estava em situação pior do que a minha. Vou olhar para os meus irmãos que me disseram, fizeram coisas também. Então, isso é ressignificar. É eu poder voltar lá para o meu passado e dar um novo significado. Aí sim eu saio da cama da vitimização e eu vou, então, ser o protagonista da minha história. Eu vou me ver como uma vencedora. É olhar para aquilo que me aconteceu, mesmo sendo de mais terrível, talvez não me sentindo amada, me sentindo rejeitada, me sentindo muitas vezes abandonada, preterida, e dizer, uau, isso não me matou, me tornou mais forte, olha que mulher que eu me tornei. E aí eu quebro isso, né? Eu resolvo quebrar esses comportamentos, sentimentos tóxicos, toda aquela dor e fazer diferente daqui para frente. E aí, sim, eu tenho então autoridade para chegar para outras mulheres e passar isso. Então eu sou instrumento, né, de Deus para levar então cura para outras mulheres. Então eu só vou ter o passado um presente assertivo, que o que é assertivo? É eu fazer as coisas certas no tempo certo. Para mim fazer, a ter essas decisões certas, eu tenho que resolver meu passado. E passado, como eu disse, não é só, claro que a infância é, como eu disse, aos 12 primeiros anos, é assim fundamental para nós quebrar todas aquelas crenças, para nós nos curar dos traumas, desde o ventre da nossa mãe, nossa primeira infância, enfim, né? Porque família é o local onde nos prepara, né? É o cenário que muitas vezes é um cenário de batalha. O cenário que Deus criou para nós é um cenário de amor, de acolhimento, de aconchego, mas muitas vezes é um cenário de batalha, né? Porque nossos pais também repetem erros, padrões das famílias que vieram. E carregavam com eles, então, dores, traumas, né? Que não foram ressignificados. Então, quando eu entendo que Deus me levantou neste tempo e eu tive essa oportunidade, que Deus me deu essa oportunidade para quebrar isso, e meus filhos vão ter que passar pelo que eu passei, eu disse, uau, eu me sinto uma privilegiada, né? E aí eu olho aconteceu com compaixão. E aí eu consigo perdoar, porque eu penso, meu pai e minha mãe não tiveram essa oportunidade de estudar, de fazer todas essas ferramentas, de ter esse entendimento. E aí, então, a ressignificação é isso, é nós olharmos para aquilo que nos aconteceu e dar um novo significado e gerar um novo sentimento, saindo da cama da vitimização e pegando o leme do barco da nossa vida e seus protagonistas daqui para frente, resolver fazer diferente daqui para frente. Que maravilha. Sabe o que que me fica me rodando a mente assim, ó, como nós somos privilegiadas. O Verdade, Senhor tem sido, como que o Senhor é bondoso, extremamente, ao extremo bondoso, em nos permitir estar vivendo nessa geração e sermos curadas, curar umas às outras, levar conhecimento umas às outras, ser mentoreadas, mentorear mulheres. É um grande privilégio para, né, eu me sinto privilegiada. E as mulheres que estão aqui te ouvindo, maravilha, que bens, que forte, que poder, né? A pastora Cris escreveu assim, ó, aquela que venceu a dor é vencedora, né? verdade. E as gerações passadas não tiveram oportunidade de desfrutar do conhecimento e do compartilhar que nós temos. Então é um grande privilégio, eu me sinto muito privilegiada, honrada por viver nessa geração, ainda que
Todas nós temos traumas do passado, todas nós carregamos marcas no passado. Verdade. Mas agora nós não somos mais, nós sabemos que não somos mais aquelas menininhas, né? Que doía, que doeu. Que noite maravilhosa, que bom te ouvir, Liana, que bom te ouvir, que bom ser ensinada. Bruna, olha só, eu anotei aqui, ó, um versículo assim que é bem oportuno para este momento, Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ah, O apóstolo Paulo, né, falando então, irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado. Ele estava falando do quê? Das coisas passadas, da cura, enfim, de todo o processo que ele viveu. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E depois lá deixa eu ver um outro versículo, eu achei muito interessante, é que ele fala que, deixa eu ver aqui, em primeira, aí eu fiz uma anotação, mas eu me perco nas minhas anotações, aqui ó, 1 Coríntios 22, olha que interessante, ó, o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação divina e ele passou isso, então, disse lá para os coríntios, vocês têm 2 tempos que estão ao vosso domínio, o presente e o futuro. Então, assim, o que ele quis dizer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Humanamente falando, assim, tem pessoas, e eu vejo, assim, pessoas que converso, assim, pessoas que dizem, mas eu não esqueço, tem coisa que aconteceu há 20 anos atrás, eu não esqueço, eu não perdoo. Gente, as pessoas quem não perdoa, carrega um fardo desnecessário e não fecha as portas do passado e não consegue viver o presente e muito menos sonhar com o futuro. Então, quem não perdoa carrega um fardo desnecessário e o perdão, muitas vezes te feriu, é para nós mesmos nos sentir livres e para nós avançarmos no nosso propósito. Então, o apóstolo Paulo disse, vocês têm 2 tempos, que é o presente, que é onde nós tomamos as decisões, nós partimos para ação, e no futuro, para nós podermos sonhar. Ninguém sonha com o futuro preso no passado. Para nós voarmos, nós temos que ser livres hoje. As decisões é hoje, é no presente que eu decido ressignificar e é no presente que eu decido sonhar com o futuro. O passado, como o nome já diz, é passado, é retrovisor, ficou. Nós temos que fechar as portas, nós temos que perdoar. E aqui eu falei muitas questões da infância, mas tem toda a questão da adolescência, muitas meninas, aqui eu acho que tem a maioria mulheres, que tiveram problemas com mães, que tiveram problemas, né, com familiares, né, e guardam mágoa, saíram de casa de forma, muitas vezes, brigadas, né, tem que resolver essas pendências, porque a forma como uma mulher sai, e isso vale para homem também, a forma que um filho sai de casa, se ele não resolveu as pendências, se ela é uma mulher, quando ela vai entrar quando ela vai gestar, ela vai reeditar as questões da maternidade na sua vida. Então tem que fechar as portas. O passado é um processo que tem que ser ressignificado continuamente. Então, é preciso que nós voltemos o nosso olhar para as coisas que ficaram para trás. Todas as pendências. Por mais que você, às vezes, tenha alguém que acha, mas aquilo foi algo insignificante. Ainda gera dor quando você lembra, tem que ressignificar. E a ressignificação passa pelo processo do perdão. Né? Não adianta dizer, eu ressignifiquei, eu aquilo já perdoei. O perdão é uma decisão. Eu decido. Perdão não é sentimento. Isso fez muito significado quando eu tive assim, esse entendimento. Às vezes eu me questionava, mas será que eu perdoei? Mas será? Aí eu entendi, não, mas perdão é uma decisão. Quando eu decidi perdoar, pronto, ponto.
Eu decidi. E como é que eu sei se realmente eu consegui? É quando eu olho para aquilo que me aconteceu, se não gerou mais dor, é porque eu consegui perdoar. É olhar para aquela pessoa que talvez me fez tanto mal. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, aquele colega chato que pega no pé todo o tempo, né? E você diz, será, eu não sei se eu perdoei, será que eu perdoei? Olha para aquela pessoa e procura imaginar ela vivendo a melhor fase da vida dela e você se alegrar com aquilo. Quando isso acontece, porque a gente conseguiu perdoar. Então, o perdão é libertador. Então, eu comentei hoje no post né, sobre a nossa live, eu fiz uma frase que eu gosto muito, que é da doutora Ilma Cunha, que é uma mentora também, que eu admiro muito, que ela fala, né, resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Resolvendo por quê? Porque é um processo contínuo. É a cada manhã. Ontem eu tive encontro com família, lá teve desentendimento e ficou alguma mágoa. Opa! O que a palavra de Deus nos diz? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, resolver todas as pendências. Eu tive um desentendimento com meu marido, vou resolver essa pendência. Né? Que mais que a palavra diz? Cuidado para que a ira não vos prive da graça de Deus. Então, aquela mágoa ressentida vai tornando a pessoa amargurada. Né? Ela nos priva da graça de Deus. E a pessoa que não perdoa, que fica presa às lembranças do passado, se torna uma pessoa amarga. E a amargura, ela não permite que o fluxo do amor circule dentro de nós. Nós nos privamos da graça de Deus, nós nos privamos de nós mesmos, nós não conseguimos nos relacionar com nós mesmos e muito menos com os outros. Então, nos libertar de todo sentimento tóxico, buscar essa cura, né, interior, nos libertar, libertar as pessoas que nos fizeram mal, é algo assim que não tem preço, né? É realmente nos sentir livres para voar. E isso nós só podemos fazer hoje. Nós não precisamos esperar para amanhã. Eu vou esperar, eu ainda não estou pronta. É hoje, é uma decisão. Então, é hoje que eu decido ressignificar, é hoje que eu decido perdoar, e é hoje que eu decido sonhar. E quando eu quebro aquilo que eu falei para ti hoje de manhã, Bruna, as portas que nós não fechamos, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, as nossas gerações futuras vão ter que fechar. E eu achei muito forte. As decisões que não tomamos, os nossos filhos vão ter que tomar, nossos netos, as nossas gerações. Então, eu tenho que ter esse entendimento e decidir, porque tudo passa pela decisão. Eu decido pagar o preço hoje, eu decido me reconciliar hoje, eu decido fazer as pazes com o meu passado hoje, eu decido perdoar hoje. Porque tudo aquilo que eu quebrar hoje, meus filhos não precisam passar amanhã, meus netos. Isso é tremendo, né, quando a gente tem esse entendimento. Já pensou o tanto de situações que fecham, que terminam, ciclos que terminam quando nós decidimos? Agora, o contrário é muito forte também, quando eu não quero fechar ciclos, quando eu não quero encerrar crenças limitantes, quando eu não quero superar as dores do passado, vai irradiando de mim, vai transmitindo de mim, vai saindo de mim e vai impregnando nos meus filhos, nos meus netos. Então, a porta que eu não fechei, eles vão ter que fechar. Eles vão ter que fechar. Eu achei isso muito profundo, muito forte. Verdade. Bruna, e mais uma coisa assim que eu acho interessante colocar dentro assim dessas questões do passado, de mágoas, de ressentimento, que tudo aquilo que fica armazenado, aquelas memórias de dor que ficam armazenadas dentro da gente, elas vão gerar, elas vão se manifestar no físico. Toda dor não falada, todo sentimento tóxico, toda aquela dor, todas aquelas lá nas entranhas, né? Aquele abuso lá na infância nunca falado por medo, todas aquelas palavras ditas, aqueles medos, todos aqueles sentimentos de angústia gerados lá na infância, naquela criança, até que ela não colocar para fora isso,
né? Toda dor não falada, ela se manifesta no corpo através de sintomas, através de doenças. Prova disso são as doenças psicossomáticas, que pessoas gastam horrores de medicamentos, os transtornos de ansiedade, enfim, várias e várias doenças psicossomáticas, as pessoas vão no médico e tomam horrores de remédio. Mas o remédio, ele é um paliativo. O remédio não traz o significado da vida, a importância, o pertencimento, a alegria de viver. Então, eu creio assim que Deus tem levantado mulheres. Eu nunca vi um tempo assim de mulheres falando sobre isso, né? De arrancar o problema pela raiz. Não usar paliativos, né? Porque é como nós colocar uma máscara sobre nós, sair por ali sorrindo, onde por dentro a gente está morrendo. Então, nós temos que olhar para o nosso interior. É pedir, né? É em busca de ajuda. É buscar um profissional competente, né? Hoje, nossa, assim, eu tenho mergulhado muito, nesses últimos 3 anos, eu não tenho conta dos cursos que eu fiz, dos livros que eu li, das ferramentas que eu usei, das mentorias, né? Prova disso, nós terminamos uma semana passada, quarta-feira, já vamos começar outra com a nossa leoa, né? Com a Ellen Klein. Nós vamos em águas mais profundas. E é isso, nós não podemos parar. Porque quando a gente entende que nós nunca estamos prontas, né? Tem a palavra de Deus que diz que estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Então, nós temos que buscar ser os melhores a cada dia, nos conhecer mais, entender o porquê que eu sou assim, entender o porquê que eu penso desse jeito, por que eu tenho esses comportamentos que eu não gosto, por que eu ajo assim com o meu esposo se eu sei que ele não vai ficar bem, por que eu tenho esse comportamento com meus filhos. E aí eu vou começar a compreender, vou começar a voltar. E para isso eu tenho que voltar meu olhar lá para a nossa origem, porque tudo está lá no princípio. Lá na nossa família. Lá é o local, família é o local onde nós somos formados, gerados, é lá que foram formadas nossas crenças, nossa identidade, é lá que foi gerado nosso destino. E muitas vezes nossa identidade não é a nossa identidade original. Nós carregamos uma identidade distorcida, nós nos vemos com uma identidade distorcida, às vezes de uma mulher fraca, uma mulher doente, cheias de rótulos, né? Eu carreguei rótulos por anos e anos, né? E porque me via assim, me diziam e eu acreditava. Ah, tu é isso, tu é aquilo. Eu não me senti amada, então eu sou rejeitada. Ah, tu não é boa o suficiente. Ah, eu sou burra. Ah, é uma professora de jeito. Ah, eu sou realmente incompetente. Enfim. E aí nós vamos entender que nós não somos o que nos dissemos. A gente não é o que nos aconteceu. E aí eu vou dar um novo significado, né? Eu vou dar um significado diferente para aquilo que nos aconteceu. E eu vou entender, e quando eu entendo realmente quem eu sou, que eu sou uma filha amada do Senhor, que mesmo que pai e mãe tenham me abandonado, não tenha me dado o amor necessário que eu precisava, meu Abba Pai esteve presente, né, em todos os momentos, ele ouviu meu primeiro choro, meu primeiro tombo, enfim, ele estava presente sempre, e aí eu vou ser grata, porque eu sei que os pais são falhos, assim como nós também somos. Os professores são falhos. O ser humano é falho. Mas nós temos um Abba Pai que está ali nos amando. Ele quer que nós nos libertamos de todas as amarras, né? Daquelas prisões internas que nós mesmos nos colocamos e que nós sejamos livres para voar. E aí, quando eu tenho esse entendimento, eu vou buscar ser uma mãe melhor a cada dia, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. E aí, quando eu sei quem eu sou, eu vivo o meu propósito. E isso é fantástico, né? Maravilhoso. Eu vou viver o meu propósito, aquilo que meu coração arde para fazer, né? Que é estar aqui, por exemplo, contigo nessa noite, falando para mulheres, para as pessoas que estão nos escutando e aquelas ainda que irão nos escutar posteriormente. Amanhã mesmo iniciarei uma imersão, né? Serão 5 dias. Conte-nos tudo. Como participar? Então, Conte. Então, infelizmente eu tive que fechar as inscrições porque assim foi uma explosão, né?
Eu estou com muitas mulheres, mais de 50 mulheres inscritas, e aí, porque eu quero dar uma atenção especial, então eu tive que limitar nesse primeiro lote, então esgotou, começa amanhã. Eu vou estar falando sobre identidade, sobre propósito, vou aplicar ferramentas de coach, master coach, vou estar falando de crenças, falar das linguagens do amor, perfil comportamental, vou estar trazendo ferramentas para trazer as pessoas a ela identificar como que elas estão no momento, como que elas estão, os seus resultados, né? Porque às vezes a pessoa tem um ditado que Paulo Vieira fala muito, que eu gosto, que diz: você não é o que você pensa que é, você não é o que diz que é, você é os seus resultados e suas ações. Então tem ferramentas que nós trazemos essa consciência de quem realmente a pessoa é naquele momento. Então são ferramentas que trazem consciência dos nossos resultados, para que aí, assim, a partir daquele resultado, eu possa projetar meu futuro. Então, assim, vai ser uma imersão, são 5 dias, são 5 encontros, né? Eu estou muito entusiasmada, assim, e quero transbordar na vida de todas que estão lá. Você vai estar, sinto muito feliz que você vai participar também. Tem várias colegas do Cristão Coach. E é isso aí. E depois desse eu sei que muitos outros virão. Outras oportunidades terão, né? As que Com não certeza. conseguiram entrar. Isso. Que maravilha. Isso, com certeza. Que maravilha. Eu não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Ai, que amor. Então, deixa eu te contar também, por isso que nós estamos fazendo aqui o Maravilhosamente Mãe, pelo poder que é. Gostaria que as suas vagas não tivessem sido limitadas, que você tivesse condições de atender todas essas mulheres que estão aqui, porque nós precisamos. Nós precisamos de ter uma mente maravilhosa para sermos a melhor mãe que poderíamos e podemos ser. E o Senhor nos preparou. E em janeiro, eu também vou estar com um trabalho direcionado para mães, e nós vamos estar direcionando para a mãe, para autoconhecimento, para ela se ter a clareza dela mesma. E agora, com essa nossa live, eu tenho mais bagagem ainda para estar compartilhando com as mães, que vamos estar juntas. Tem um link aqui na bio do meu Instagram, que conduz a um grupo gratuito. E eu estou aguardando as mulheres entrarem lá, porque vão ganhar um presente. Estou doida para entregar um presente para essas mulheres que entrarem no grupo. Tá no link, na bio. E aí eu vou aguardar essas mulheres entrarem. Tem um presente quentinho, maravilhoso para entregar para vocês que entrarem nesse grupo. Liana, que riqueza! Que riqueza foi a nossa conversa hoje. Que riqueza foi te receber hoje. Anotei um monte de coisas. Anotei. E gostaria muito que vocês todas tivessem anotado também. Como eu gostaria de poder ouvir as mulheres que estão aqui conosco. Olha, teve uma que disse aqui, olha... eu achei tão forte. Ó, depois que busquei ajudar, hoje eu sou uma mulher que ajuda a outra. Eu achei isso muito lindo. Achei isso muito lindo. Olha, uma ajeitar da uma ajeitar a outra, uma ajudar a outra, viver uma outra, vou colocar no feminino. Uma outra ajudou e a sua companheira disse: esforça-te. Eu acho isso tão glorioso, maravilhoso. Querida, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse presente que é você compartilhar o seu conhecimento, que nós venhamos a receber o melhor de Deus através de você. E amanhã inicia e vai ser uma bênção, eu não tenho dúvidas. Amém. Que presente te ter. Muito obrigada, querida.
Eu que agradeço, Bruna. Vamos fazer mais lives juntas, né? Vamos! Vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem, ó, colocado Isso, em nosso coração para que isso. chegue ao maior número de mulheres possível. Juntas Verdade. somos Isso aí. fortes, pastora Cris, Kélia, muito Isso. aprendizado. Como eu aprendi, Kélia, como eu anotei. E quinta-feira, às 9 horas, é a pastora Kélia que vai estar comigo aqui. Ela vai nos Uau! contar um testemunho, Liana. O testemunho que a pastora Kelly vai nos contar é vibrante, é tremendo, sobre a maternidade dela, sobre antes e depois da maternidade. E é um Uau! testemunho poderoso que o Senhor fez e de todos os aprendizados, de tudo que ela tem para nos compartilhar. Vai ser quinta-feira, às 9 horas da noite. Eu aguardo vocês todas que estiveram aqui conosco e Uau! compartilhe Vamos essa lá, vamos live. assistir, sim. Vamos estar juntas, Mas porque juntas, pastora Cris, somos fortes. mais forte. Tu vai salvar essa live? Vai ficar salvo por um curto tempo, um tempo bem limitado, vai ficar salvo. Mas compartilhem, meninas, com o máximo de mulheres que vocês puderem, porque da forma que eu fui abençoada, minha amiga precisa ser também. Eu vou compartilhar e compartilhe essa live. Amém. Que as mulheres sejam abençoadas através da vida da Liana, assim como fomos nessa noite. Amém, mulheres? Liana, obrigada, Amém. querida. Eu que agradeço essa oportunidade, amiga. Vamos fazer um Foi print? Alguém faz um lindo. print ali nos marca? Print, 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 print. Fizeram? 1, 2 e... Acho que sim. Isso! Foi um prazer, amiga. Vamos fazer mais, vamos marcar mais lives juntas. Vamos estar mais juntas, mais próximas no próximo ano, 2021. Que nos aguarde. Coisas boas vêm por aí. Tem algo acontecendo. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. É isso, esse é o meu Amém. sentimento. Essa frase me define nos últimos dias. Que legal. Que show. Um show. Valeu, amiga. Vamos encerrar, então, antes que caia. Sim, Beijo grande. beijo. Deus abençoe. Amém. Que o Senhor Beijo. nos abençoe. Deus abençoe, mulheres. Tchau, tchau. Amém.